Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, estamos iniciando mais um programa. E hoje o foco é um foco muito importante, de muita coisa que eu tenho escutado e de muita coisa que eu tenho visto em Porto Alegre, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. Nós estamos na sala da presidência da IPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação. E ao meu lado esquerdo está o presidente da IPTC, o Pedro Bich Neto. Prazer em tê-lo aqui, presidente. Igualmente. Seja bem-vindo aqui na casa. Eu já brinquei com o Pedro, nos bastidores, antes de começarmos a nossa gravação, de que se ele estaria preparado para saia justa. Ele me disse que está. Mas eu não vim aqui para criticar as ações do IPTC, mas também criticar. Mas eu tenho alguns elogios a fazer. Quero dar um que eu acho que foi uma das melhores coisas que foram implementadas pela empresa na Zona Sul de Porto Alegre, que foi a faixa reversível na Lomba da Tristeza, que aquilo era um caos. A Zona Sul cresceu muito e a engenharia de tráfego da IPTC, criando aquela faixa alternativa, não resolveu 100%, logicamente, porque o volume de automóveis é muito grande, mas amenizou muito. Ações como essa têm sido bastante estudadas na IPTC? Bom, Ferlauto, aquela obra ali foi muito icônica, né? Primeiro que aquilo ali é a curva da morte. Era chamada, porque é uma curva que, além de estar em declive, é a curva em declive. Ainda, exatamente. Né? Num ponto, é um ponto-chave na ligação da quem vai para a Zona Sul, e muitas vidas foram perdidas ali ao longo do tempo. E ali há um problema de espaço. Quer dizer, na verdade, a faixa reversível é por quê? Porque o ideal seria largar, cortar um pouco o morro e fazer mais uma pista para resolver o problema. Mas não dá, temos limitações físicas ali, né? Então, o que se fez lá foi montar em primeiro lugar, o seguinte, um ambiente anti-acidente. Esta era a primeira questão. Aquilo ali foi... Era preciso diminuir a velocidade ali. A única maneira de fazer isso, além de uma grande sinalização, era botar uma lombada eletrônica. Perfeito. Que é o que segura. O que segura mesmo é o medo da multa, é um display dizendo a velocidade, saber se passar vai ter multa. É a única maneira, não tem outra, né? Bom, e isso foi feito dentro de um esforço. Aquela não foi uma obra isolada. No final de 23... eu pedi um levantamento de todos os pontos aonde aconteceram atropelamentos na cidade. Aonde tinha no mínimo 2 atropelamentos. Aí nós elegemos os 10 mais. E nesses 10 pontos que historicamente mantinham o maior número de atropelamentos, nós colocamos lombadas eletrônicas. Foram 10 implantadas. 2 na João Pessoa, tá? Ali perto da República, outra perto da Venâncio Aires, que aquilo ali tem quem atravessa para o parque é muito largo aquilo ali. Exato. E a pessoa não nota e acha que vai dar tempo e tal, mas os carros vêm correndo e 2 atropelamentos ali, colocamos duas lombadas ali. Colocamos na Bento Gonçalves, colocamos 4. A Bento é uma avenida muito longa, né, mais longa da cidade, e ao longo de alguns pontos, alguns cruzamentos chaves onde aconteceram acidentes, nós fizemos essa aplicação de uma lombada eletrônica. Bom, esse foi o pacote geral, e uma foi esta Venceslau Escobar, perto da curva da morte, ali na curva onde tem a sede da Sociedade de Engenharia. Né? Então aconteceu e, graças a Deus, não houve mais acidentes ali. Né? Muito bem. Presidente, é o seguinte... eu vou agora começar a nossa saia justa. Vamos lá. Nós estamos vivenciando um problema muito sério em Porto Alegre e que a IPTC, não sei porquê, se não tem um staff suficiente para solucionar o problema, ou se está faltando alguma coisa pelo lado de lá. Motocicleta. Principalmente os entregadores, com as descargas abertas, passam em frente a hospitais, clínicas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu vejo de vez em quando a IPTC fazendo algumas barreiras, inclusive prendendo algumas motos. Não era o caso de, em vez de fazer essas barreiras, que não é o suficiente,
orientar quem vende motocicleta, as lojas que vendem motocicletas, para não permitir que se façam a liberação das descargas dessas motocicletas? Bom, Ferlauto, motocicleta é a minha prioridade número 1. Por quê? Porque nós temos 90 mil motos na cidade e são 90 mil motos e 870 mil veículos. É praticamente 1 para 10, 990 mil. Tá? E no resultado da sinistralidade, nos acidentes que acontecem, e principalmente nas vidas perdidas, é meio a meio. É que eles são abusados também, né? Sim. As motos estão envolvidas em metade das vidas perdidas no trânsito de Porto Alegre. Né? Ano passado foram 84. O total, dos quais 42 foram envolvendo moto ou motociclista, ou acompanhante, ou atropelamento também, porque as motos também atropelam. As motos correspondem a 25% dos atropelamentos da cidade. 25%? Um quarto? 25%. Porque ela é menor, ela é mais rápida, né? Sim. E é tão letal quanto um carro. Porque, bom, os acidentes estão aí e os números são eloquentes, né? O que nós fazemos? Primeiro, a primeira coisa é a seguinte: o tripé da geração do acidente, número 1 é velocidade, número 2 é álcool e número 3 é falta de documentação, de preparo da pessoa. E preparo, tá. Isso, tá? Então é o seguinte, como é que a gente resolve velocidade? Tem o nosso sistema de controle, os radares fixos, os pardais e os radares móveis. Tá? Os radares móveis, nós estamos desde o final do ano passado, não interrompemos semana alguma. Estamos nas avenidas e nós estamos anunciando. Nós divulgamos nos jornais, nas rádios. Esta semana, Avenida Borges de Medeiros vai ter radar, tal. Por quê? É para avisar, é para saber, é para educar e é para evitar a corrida. O que nós queremos é evitar a corrida. A multa é o último recurso. Mas nós estamos avisando para quê? Para dar uma chance de todo mundo pensar duas vezes. Mesmo assim, ainda é muito grande o número. Nós estamos aplicando... Eu vou dar um dado. Agora, na Páscoa, nós tivemos mais de 2 mil pessoas acima da velocidade. Todos foram multados. Não é possível. Não é possível. As pessoas têm que ter noção, têm que respeitar que essas placas, esses sinais, os pares, isso não é por invenção, não é alguém que tenha mania de querer perseguir, limitar a liberdade. Não, pelo amor de Deus, tudo isso é para viver melhor, é para diminuir os acidentes. E não é pouca coisa. Nós temos 15 mil acidentes por ano em Porto Alegre. 15 mil, sendo que destes, cerca de 6 mil com vítimas. E destas vítimas, eu te diria o seguinte, que cerca de 800 são graves. O que é grave? Tem que ter um critério. Sim. O que é só bater, como se diz, botou o curativo, metiolate, foi embora e tal, raspou. Não, ficou mais de um dia no hospital. Teve cabo dia seguinte, porque ou tem hematoma, tem fratura, alguma coisa que precisa, exatamente. Tá? Então, 6 mil. E destas 6 mil, nós perdemos 84 vidas. Este é o quadro geral do que acontece na cidade. Nós estamos fazendo o que precisa fazer. Primeiro, velocidade, controlamos com radar. A questão do álcool, balada segura. Balada segura, estamos fazendo regularmente, não interrompemos nunca. E, por fim, a questão da documentação e as motos em condições como levantasse com o cano aberto, sem retrovisor, pneu careca, aquelas que tu sabe que não respeitam os semáforos. Não respeitam nada, passam a hora que querem. Então, assim, a blitz,
a blitz é para isso. Por quê? Porque é uma das maneiras mais objetivas que nós temos de tentar separar o núcleo mais perigoso. O que eu chamo de núcleo mais perigoso? 30% das mortes em motos são de pessoas não documentadas. Não tem carteira. Não fez curso e vai... É a gurizada que pega e sai dando banda, como se diz. Isso não pode, aí tá... E morre feito mosca, não é possível. Quer dizer, não é possível nós assistirmos esse morticínio, né? Então, a blitz é para isso. É chato. Ninguém gosta de ver agentes segurando, pedindo documentos. Mas se eu não... É um mal necessário. Se eu não segurar, como é que eu tiro fora esse que é o núcleo mais perigoso de todos? Os que não têm documentação. Não tem habilitação, não foi treinado e tal. E usam motos. E, sabe que nessas blitz tem uma coisa muito curiosa? Já existe um mercado paralelo aí de moto que é só para fazer. Vai ver, a moto tem 20 mil de multas. O cara é bloqueado numa blitz, ele estaciona e já vai embora. Nem fica. Eles chamam isso de moto de estouro. E na linguagem a linguagem pop aí, deles. Pop, tá? É de estouro, porque usa, aí compra por 2.000 aí, enquanto der, porque também não tem documento, não tem nada. É isto, esse é o mundo da irregularidade que nós precisamos coibir, porque é aí que é o nascedor, o principal, o núcleo duro dos acidentes, essa gente que não aceita sinalização, não respeita, passa incomodando, batendo em retrovisor. É isso que a gente precisa fazer, né? Então, quero dizer o seguinte, nós temos uma boa parceria com os revendedores, os fornecedores, as lojas da Yamaha, da Honda, da Harley, toda essa turma, eles são parceiros e ajudam em tudo. É campanha, eles estão juntos. Muito bem. Então, o Sindimoto está conosco, nós estamos juntos. O ano passado, nós íamos iniciar o Maio Amarelo, ia ser só em cima da moto. Aí veio a enchente. Acabou com a... Pedro, nós vamos a um breve intervalo comercial e vamos continuar depois. E eu quero ainda focar nesse assunto que nós estamos raciocinando até agora. Em seguidinho estamos de volta. Muito bem, amigos. Além de nos acompanhar aqui na RS Play TV, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Facebook, Instagram e no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde fazemos test drive de veículos da indústria automobilística, seja importado ou nacional, e também fazemos algumas aventuras, como Savaralto na estrada. Tá ok? E temos no Instagram notícias, fatos, legislação de trânsito, mobilidade urbana e até algumas piadinhas automotivas. Então, nos acompanhem também nas redes sociais. Vamos repetir. Instagram, Veículos e Velocidade 1982. E no Facebook e no YouTube, Veículos e Velocidade. Amigos, voltando no nosso Veículos e Velocidade aqui na IPTC, na sala da presidência, com o presidente. Uma observação que eu gostaria de fazer, que é uma reclamação que eu recebo seguidamente, quando eu vou no mercado, vou no clube, vou no supermercado, vou dar um passeio no shopping, as pessoas me conhecem, 50 anos na janela, as pessoas me conhecem, pô, tu tem que falar que é IPTC, que é... E é uma crítica que eu queria fazer. Eu acho, salvo o melhor juízo, até porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser o dono da verdade, que falta aos agentes da IPTC no trânsito uma filosofia que o presidente, se concordar comigo, poderia implementar, que é a filosofia da educação. Eu não vejo agente que oriente o trânsito. Vou dar um exemplo. É useiro e vezeiro em Porto Alegre o motorista andar
na avenida que tem 2 faixas para ir, 2 faixas para voltar, na faixa da esquerda. E segundo o artigo do Código de Trânsito, a faixa da esquerda é faixa de ultrapassagem. O óbvio é você ficar do lado direito e deixar a faixa da esquerda para ultrapassagem. Mesmo que eu andando na velocidade máxima permitida, eu não posso inibir que o outro me ultrapasse. Porque eu não sei por que ele quer andar mais rápido do que eu. Algum motivo deve haver. E não se consegue educar esse pessoal. E isso é tão verdade, presidente, que essas pessoas saem de uma transversal e não ficam na direita, já vão direto para a esquerda. Isso dificulta, complica o trânsito. E a gente não vê ninguém da IPTC que de repente faça a pessoa encostar e dizer, olha, você não pode andar aqui, você tem que andar cá. O que falta para se adotar esse tipo de política? Senhor Lopes, tu falaste, a tua pergunta já tem em si a resposta, né? Educação. Educação. Quero dizer que eu entrei aqui em julho de 23. Em novembro, nós criamos uma diretoria de educação. Sim. Porque sentimos que era preciso dar um status maior. A questão da educação não era apenas um adereço, é um programa, isso. Não. É institucional e temos tido, na verdade, um resultado assim. A educação, ela tem uma equipe de educação, mas todos os agentes, eles fazem parte disso. Todos, na verdade, todos são educadores, né? Essencialmente, são isso. Mas, focadamente, tem uma turma de educação que é a turma que faz os esquetes nas escolinhas, anda nas esquinas, fazendo algumas montagens, fizeram... Agora foi no final do ano passado, teve uma que fez muito sucesso, a do celular. Nós estávamos na campanha contra o uso do celular então, o cara foi lá, fizeram um celular grandão, ele ia dirigindo e tal, com uma guidon e digitando ao mesmo tempo e tal, e aí vem a morte, recomenda, não faça isso, e acaba levando ele. Isso aí até viralizou nas redes, aí teve mais de cerca de 100 mil acessos, né? E mais ou menos umas 800 compartilhamentos. Foi um sketch feito, né? A gente faz nas escolas também, mas eu concordo contigo, quer dizer, o espaço para a educação é muito grande, tá? Então, é preciso começar do início. Nós estamos, por exemplo, fazendo um programa de sinalização sem precedentes na história da cidade. Hoje, Porto Alegre, observe nas ruas, telespectador, comece a olhar nas vias, vai ver o que tem de sinalização e o que há de pintura do pare, da faixa de segurança, atenção preferencial adiante. É muito grande o que se fez e nós pintamos, neste ano passado, mais do que foi pintado para a Copa do Mundo, para ter uma ideia. Tá? Então, por que isso? Primeiro, é uma questão objetiva. As pessoas têm que enxergar e ser informadas. Sim. Segundo, é seguir e cumprir as regras básicas, né? Para isso, então, a fiscalização está na rua, se correr, vai levar multa. Não é para correr, nós não queremos que corra. Tudo é para que não corra. Tudo que a gente faz é para evitar, porque se correr, a curva explode no acidente. E aí a mortalidade é diretamente proporcional à velocidade. Essa é uma coisa óbvia, né? Então, estamos fazendo isto e, mais ainda, a educação, ela é mais sutil, ela é mais complexa de fazer, mas ela é o caminho. Agora, veja só, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, em Porto Alegre, todo mundo acha que pode passar no vermelho, que buzina, que avança o sinal, fica em cima da faixa. É engraçado, o mesmo motorista aqui chega em Gramado e vira um gentleman. Por favor, passe aqui, passe ali. Mas que é isso? As pessoas, está dentro da cabeça das pessoas. A educação, tu falaste, é a questão-chave. É prioridade nossa e nós queremos entregar, à medida que for, que um conjunto de regras estejam sendo implementadas. Primeiro, uma grande sinalização. Estamos a caminho e acredito que nós vamos chegar até o final desse ano, vai ser uma marca da cidade. Vai ficar plasmado. A cidade mais bem sinalizada que vocês já viram. Segundo lugar, nós
estamos melhorando a parte funcional. Nós temos cerca de 1.000 cruzamentos relevantes com semáforos na cidade. Né? Das 11.000 semáforos estão divididos em cerca de 1.000 cruzamentos. Destes, 638 nós fizemos um upgrade na parte da sincronização. Mudamos. Havia um problema, Ferlalto, que é o seguinte, ó, rouba um cabo, bate no poste e tal. Conclusão, a sincronização que tinha não funciona. Já não funciona mais. Não funcionava, porque o fiozinho arrebentava. Então, tiramos os fios e colocamos tudo como se fossem celulares. Não tem mais fio. É pelo ar. É tudo 4G. 634 cruzamentos estão nesse padrão. Então, o que se nota? Qualquer avenida de Porto Alegre, eu desafio a curiosidade das pessoas. Verifique a coisa mais comum é encontrar 5, 6, 7 semáforos verdes pela frente. Não se consegue tudo, por quê? Porque o sistema não é perfeito, ele ajuda. Mas, basicamente, nós transformamos um conjunto de 5, 6 semáforos num só se para num deles. Então, em vez de parar 6 vezes, tu para uma. Isso, a meta é reduzir, e as estatísticas mostram isso, reduzir em 30% o tempo de espera em semáforos. Opa. Isso ao longo do final do dia, multiplicado por, sei lá, por 500.000 pessoas andando, o que significa isso em termos de qualidade de vida das pessoas? Isso está funcionando. Faltam 300 ainda, que nós estamos licitando agora. E até o final do ano vai estar pronto. Nós vamos estar 100% sincronizado até o final desse ano. Nós estamos esgotando o assunto deste primeiro programa, eu já digo primeiro, porque nós vamos ter um segundo programa com o Pedro Bichneto, presidente da IPTC, porque o assunto mobilidade urbana, além de ser envolvente, ele tem muita coisa a ser discutida. Nós vamos, inclusive, agradecer essa primeira oportunidade com o presidente da IPTC, prometendo voltar em seguida com a segunda edição do Veículos Velocidade, junto à empresa porto-alegrense de transporte e circulação. Obrigado pela audiência, obrigado, presidente. Obrigado. Muito bem, amigos. Além de nos acompanhar aqui na RS Play TV, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Facebook, Instagram e no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde fazemos test drive de veículos da indústria automobilística, seja importado ou nacional, e também fazemos algumas aventuras, como Savaralto na estrada. Tá ok? E temos no Instagram notícias, fatos, legislação de trânsito, mobilidade urbana e até algumas piadinhas automotivas. Então, nos acompanhem também nas redes sociais. Vamos repetir. Instagram, Veículos e Velocidade 1982. E no Facebook e no YouTube, Veículos e Velocidade.